em reverência, vou fazer uma oração. Eterno Deus, Pai Santo, bom pastor, esteja aqui conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria e entendimento, para que possamos ser confortados por Ti. Em nome de nosso Jesus Cristo. Amém. Amém? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do meu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Interessante que quando Jesus era chamado ou convidado para falar, ele abria a palavra. Uma certa feita ele abriu o livro de Isaías, leu um verso e falou: se cumpriu a palavra, e se sentou. Se nós pudéssemos ler calmamente, verso por verso, do Salmo 23, nós poderíamos assim ficar bem confortáveis, né? E eu fiz algumas pesquisas do Salmo 23 e tem bastante pesquisa dos Salmos, né? Tem um cantor nosso, Daniel, né? Que ele só canta Salmo, né? Salmodia. E é muito lindo. E eu pesquisando aqui, o assunto era outro, mas assim, vamos tentar falar sobre os Salmos também, que é muito bonito. E eu tirei aqui do Salmo 23, nós vamos tentar ver quando foi escrito, né? O objetivo desse Salmo. E aqui mostra que esse salmo foi escrito por Davi. Mas Davi, quando já era rei, porque tem uma versão anterior. Davi, quando era um jovem pastor, mostra aqui que ele veio da família de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E o profeta Samuel procurou Jessé para ungir entre os filhos de Jessé o rei. Diz a história, nós não vamos ler a história toda de 1 Samuel 16, não. Vamos só contar aqui que, quando ele chamou Jessé para que passasse diante dele os filhos, Jessé escolheu os melhores. Começou por Eliabe. Passou Eliabe diante do profeta, e Jessé achou que ele realmente seria o rei, né? E disse que Eliabe era bonito, alto, formoso, uma estatura, e ele falou assim: não é esse. Passou o segundo, Abinadab, o profeta falou: não é esse. Passou o terceiro, Samar, não é esse. Passou o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, o profeta falou: não é esse. Mas eu não vou me sentar na sua casa enquanto você não me mostrar todos. Aí ele falou assim: mas tem um ainda que está no pasto. Eu o eduquei para ser pastor de ovelhas. É o jovem Davi. Vou trazê-lo. Trouxe. E Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou que aquele era o homem, Davi. Provavelmente seria rejeitado pelo pai, por Jessé. E também pelo profeta de Deus, Samuel. Mas Deus escolheu ele. E a história mostra que depois ele se tornou rei de Israel. Todos conhecem a história de Davi. Aí vamos começar. O porquê que ele escreveu o Salmo 23. Diz aqui a pesquisa que ele estava se refugiando por troca do inimigo. E eu pesquisei, refugiando por quem? Será por Saul? Por quem ele estava se refugiando? Ele era rei, se refugiando, sabe por quem? O seu próprio filho. Queria tomar o poder. E eu fico imaginando a experiência, já aconteceu comigo, uma desavença familiar.
cala mais fundo na gente, a gente sofre mais com uma desavença familiar do que os próprios inimigos que não são da carne. E ele não queria fazer mal àquele jovem filho, e ele se refugiou, disse que na calada da noite ele escreveu o Salmo 23. Por isso que ele é cheio de nuances, né? Ele pede socorro presente como Deus, o seu grande pastor, porque ele foi pastor de ovelhas. E quando ele foi ungido, ele percebeu que a força que ele tinha para cuidar das ovelhas vinha de Deus, o Pai. E interessante que esse salmo também tem uma pesquisa que eu fiz aqui entre os católicos, né? A tradição católica, ela torna o salmo assim como o salmo da providência, né? O salmo das ansiedades. As pessoas que costumam abrir esse salmo e colocar ele visível, ele fica resguardado das ansiedades. E interessante também que a tradição judaica afirma que existem elementos cabalísticos na recitação em hebraico do Salmo 23. Eu não sabia. Eles acreditam. E os protestantes todos, eles aceitam como o salmo mais conhecido da palavra de Deus. Eu pensei que fosse 91. É o 23. Por unanimidade. Interessante. Então, o Salmo 23 vai nos trazer bastante conforto hoje. E fiz alguma pesquisa também no YouTube, aquela pesquisa científica, médico-científica, mostrando ali as ansiedades. Se esse salmo cura as ansiedades, o que é ansiedade? O que a ansiedade traz para a gente? E eu pesquisei, mostrando aqui que de 100% que a ansiedade causa, 40%, olha só, vamos colocar aqui, de 100%, 40% da ansiedade é as pessoas ficam ansiosas por uma coisa que jamais vai acontecer. Eu não sabia disso. Então, se você for uma pessoa que lê o Salmo 23, se acha confortado em Deus, 40% você vai eliminar os problemas, porque são coisas que jamais vão acontecer. Isso aí é pesquisa. 30% são coisas que já aconteceram na tua vida. Não tem como passar. Se você cometeu alguma coisa errada, já cometeu. É pedir perdão a Deus. Se você fez qualquer coisa, do pequeno ao maior, você não tem mais jeito. Você tem que pedir perdão a Deus, confiar em Deus. Então você já elimina 70% dos problemas das ansiedades. 12% vem geralmente de críticas de pessoas mais próximas da gente e familiares. É o que nos afeta mais. Então, você já elimina 70 com 12, 82. Vai sobrar 18, né? 10% são preocupações com a saúde. Se tem um plano médico, não é muito abrangente, não é completo, você quer um melhor. Se você tem um melhor, você quer uma segurança maior, mas sempre ligada à área de saúde. Se você já está mais idoso, você quer uma coisa que te dá mais garantia. Você não quer morar no interior porque não tem uma segurança médica, você não tem uma segurança sanitária e assim por diante. Então, você eliminando isso também, você já elimina 92% de todos os problemas. E diz que 8% dos problemas reais realmente devem ser enfrentados. Então, o Salmo 23 vai ser bom para a gente ler ele, reler em casa e pesquisar. Dos 100% dos nossos problemas de ansiedades, nós vamos ficar só com 8%. É mais fácil lutar com 8% do que com 100%, não é verdade? E eu estava fazendo uma pesquisa também do pastor Rodrigo Silva, nosso arqueólogo adventista, muito sábio, por sinal, doutorado na área de arqueologia, e ele conta uma história muito bonita, muito bacana. Diz ele que na fronteira de Israel com o Egito existem muitos conflitos até hoje. Uma equipe de turistas que retornava de uma visitação no monastério de Santa Catarina, próximo de Monte Sinai, onde foi dado a lei de Deus por Moisés, estavam ali fazendo uma visitação e o guia parou um ônibus turista
e falou: 10 minutos vocês têm, 10 minutos para ver aí o pasto e os pastores, aquela região infestada de beduínos de origem árabe, e eles pastoreiam as ovelhas, até hoje, naquela região. São os descendentes dos pastores daquela época, né, milenar. E as pessoas tudo ali, se tinha 10 minutos, todo mundo filmando, e viram um homem rude, um beduíno daquele, quebrando o pezinho na patinha de uma ovelha. Aí ficaram indignados. Chamaram o guia e falaram: poxa, é melhor você falar com ele, que está todo mundo indignado com essa situação. Muitas ovelhas, mas ele está fazendo mal para uma ovelha pequena. E ele chamou, conversou no idioma, chamou o indivíduo em árabe, conversou com ele. E ele falou: olha, eu sou guia há 30 anos de ovelhas, mas essa ovelha está me dando muito trabalho. Essa ovelha é muito fujona. E essa ovelha, ela constantemente, a rebeldia dela é tanta que ela já foi quase morta pelos predadores, e quando ela não consegue fugir muito longe, ela entra pelos carrapichos da vida aqui e danifica todo o pelo dela. E ela tem imprestável. E o dono já mandou que eu levasse para o matadouro. Mas eu acho que ela tem jeito ainda. Então o único jeito de não levar ela para o matadouro hoje é eu ferir ela. Enquanto 3 dias que ela recupera, eu vou treinar ela para ser uma boa ovelha. Porque uma ovelha, ela chega na fase adulta com 50 quilos. E ela dá em torno de 8 quilos de lã. Dá um lucro fabuloso. E o dono não vai querer sacrificá-la. Então ela vai realmente ficar a velhice toda com as outras e vai seguir um caminho. Que eu sou pastor e eu sei o que é bom para ela. Aí ele traduziu o pessoal ficou confortável que realmente aquela coisa seria pro bem futuro da ovelha. Mas a princípio eles estavam revoltados, depois eles ficaram conformados, entenderam o objetivo do pastor beduíno, aquele árabe, uma afeição rude. Então nós vemos aqui no Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, estou pregando em direto aí a teologia da prosperidade, mas a Bíblia não dá assim nada que nós possamos segurar como prosperidade, nada me faltará. Mas ela fala que Ele é o nosso pastor. Vamos fazer uma viagem a Israel. Ao ouvir a cultura do Oriente Médio, no ambiente em que Davi escreveu o Salmo 23, é realmente uma região no meio do nada, no oásis, um pasto aberto no deserto. E só tem 2 estações fixas lá, que é quente, muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. É terrível, né? Então, a gente vê que aquela jovem ovelha, ela foi educada com uma repreensão, né? Pelo bom pastor, para no futuro preservar a vida dela. Interessante aqui, nada faltará. O Salmo, quando fala nada vai nos faltar, não vai faltar o provento, o sustento de cada dia, porque Deus não nos prometeu que daria uma vida farta para todo mundo. Alguns têm, se for honestamente, é abençoado. Mas aqueles que não têm uma vida farta, a promessa é que não vai faltar o pão de cada dia, amém? Para mim nunca faltou, graças a Deus. Eu estou nessa bênção. Eu acredito que todos aqui também estão nessa bênção. Aqui diz que o pastor é a figura daquele que conduz, que guia, que governa, que sustenta, que alimenta. Diz que o salmista, ele quando se tornou rei, escreveu o salmo, que ele estava um pouco acuado pelo próprio filho, naquela luta onde ele não queria matar o próprio filho. Diz que ele conhecia outros reis, profetas, sacerdotes, mas para expressar melhor a figura de Deus, de Jesus Cristo, ele expressou a figura do bom pastor, a figura que ele, a profissão dele, como um bom pastor.
Interessante, nada nos faltará. Eu vi lá em São João, está relatado, no capítulo 21, lá do versículo 11 em diante, está relatado que Jesus chamou 7 discípulos. Alguns ele não cita, mas um ele cita ali, Pedro. E Pedro, ele abençoou Pedro na pescaria, quando eles não tinham nada para comer, quando ele mandou lançar a rede do lado direito dele, com 153 grandes peixes. Eu fico imaginando, 153 grandes peixes para quem não tinha nada para comer. Então Deus mostra ali que ele realmente é o bom pastor que não deixa faltar nada. Ele não deu peixe feitinho, não. Ele deu peixe para que ele pudesse fazer, mas ele deu peixe com fartura, em condição de eles se alimentarem e venderem em excesso, e com excesso comprar outras coisas. É isso que Deus faz com a gente. Nada nos falta. E se Deus, o grande pastor, não nos dá alguma coisa, é porque Ele sabe bem o porquê. Mais tarde nós vamos entender. Hoje, provavelmente, nós não temos a capacidade de entender o porquê Deus não nos dá aquilo que nós pedimos hoje. Agora a palavra de Deus fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele não nos dá, é porque é para o nosso bem. E o verso fala que nada faltará. Mas para que nada nos falte, nós precisamos ser o quê? Precisamos ser ovelhas. Diz que, interessante, quando eu estava lá no Piauí, o pregador, o pastor, estava fazendo uma pregação, ele falou que a ovelha não dá trabalho no pasto. Quem dá trabalho são os cabritos. Interessante isso, né? A falta que nada nos faltará, eu incluía, não vai faltar força para a gente trabalhar. As pessoas pensam, não vai faltar nada, eu não preciso trabalhar. Precisa trabalhar. Ele vai nos dar força, vai nos dar alegria e vai nos dar felicidade. Porque se faltar na nossa vida a felicidade, falta tudo. Porque a falta da felicidade, ela traz a chamada insegurança. Diz um autor de diversos livros, que eu gosto muito, Augusto Cury, um psiquiatra cristão, ele fala uma mensagem que eu coloquei no YouTube, coloquei também lá no Facebook. É uma frase muito bonita, que a insegurança, que é a força e a fonte matriz geradora dos calombos emocionais de todas as formas que a ciência nenhuma alcança. Somente o Espírito de Deus pode alcançar. Então, interessante, né? A falta da felicidade traz a insegurança, e essa insegurança, ela complica a vida do indivíduo todo. E se nós estivermos ligados com Deus, provavelmente nós vamos ter essa segurança em Cristo Jesus. O verso 2 fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E o verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Interessante. O pasto verdejante aqui é a segurança que Jesus nos dá, que Ele vai nos alimentar. Águas tranquilas, a figura do Espírito Santo. E a figura do pastor, eu sou o bom pastor, a figura de Deus. Aí mostra a Santíssima Trindade, a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquelas pessoas que estão ligadas a Jesus, estão ligadas ao Espírito Santo, estão ligadas ao Pai, a Deus Pai. Eu sou o bom pastor e vim para que tenham vida e abundância, falou Jesus certa feita. O refrigério que fala aqui é o bem-estar causado pelo frescor, pelo alívio, pela paz que só Jesus pode nos dar.
Verdes pastos mostra que ele sonda primeiro o pasto e certifica-se que aquele pasto é apropriado para alimentar as suas ovelhas. Ele primeiro prepara o campo para que as ovelhas tenham sustento e águas tranquilas. A ovelha é um animalzinho interessante. Eu estava vendo aqui na pesquisa que elas têm medo de água agitada. E o sábio pastor conduz ela para uma fonte calma e dá água com a própria mão quando ela está com medo. Diz que ela olha o reflexo da água e vê a sua face ali e ela tem medo do predador. É um animal muito dependente, por isso que Davi escolheu a figura do bom pastor. E nós, como suas ovelhas, refrigera a minha alma. Como lá tem duas temperaturas fixas, que é o calor sufocante, o pastor procura lugares altos, nas montanhas, para que aquelas pequenas ovelhas possam pastar e sentir o soprar do vento nos lugares altos. Isaías fala bem isso no verso 10 do capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento. Refrigerar, isso causa saúde e paz interior. Quando Deus refrigera a nossa alma, nós temos saúde física, mental e espiritual, paz interior. Guiar, dar direção, Ele é a nossa luz. A Ju pregou aqui, no outro dia falou sobre a luz. Eu copiei bastante coisa, mas o tempo é curto, muito bonito. Ele é a nossa direção e nossa luz. O verso 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Por que vara e cajado o consolo? Eu vi que a vara é para reprimenda, para educar o animal. Mas Deus fala aqui para consolar também. Então, na pesquisa, eu vi que realmente o salmista estava com razão. Porque aqui fala que a vara é um elemento distinto do cajado. A vara vem do hebraico shabete, que é um instrumento de defesa que ele usa não só para reprimir, para educar, mas também para espantar os predadores. E Davi usava a vara. E o cajado é outro elemento diferente. Ele é uma vara, mas ele tem o quê? Ele tem uma curvatura na ponta, tipo um guarda-chuva. E para que serve o cajado? Diz que as ovelhas, elas, quando caem nos precipícios, ele tem que puxar a ovelha. E ele pega o cajado e coloca no pescoço para apoiar e puxa ela com segurança. Ele issa ela. E diz alguns historiadores que é a figura de linguagem que ele pesca a ovelha. Ele só pesca peixe, né? Ele pesca a ovelha com o cajado, como instrumento de misericórdia. E nós vemos isso no doutor médico Lucas, no capítulo 15, ele fala da parábola das 100 ovelhas, né? O pastor perde uma e deixa 99 e vai atrás daquela uma que está perdida. Justamente nos penhascos da vida que ela fica presa. E somente com o cajado que pode resgatar essa ovelha. E aqui a referência mostra que Jesus é o nosso grande pastor. Ele nunca nos deixa no vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte existe lá, naqueles lugares. São lugares estreitos, no meio das montanhas, onde se escondem os predadores. E se o pastor não for atento, os predadores, eles comem a ovelha. Diz que tem muitos predadores naquela região.
E 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. Fala que existe um predador, que ele ruge como um leão tentando nos devorar, mas o pastor nos livra e nos guarda, que é o Senhor Jesus. E quem é o predador? É o inimigo das nossas almas. Eu fico assim impressionado com as passagens, o significado, né? O verso 5 fala: preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando lia isso, eu cheguei a decorar o Salmo 23. É até um fato interessante, algumas experiências que a gente não pode contar, né? Quando eu tinha 17 anos, rapidinho, um amigo que ele estava na escola de oficiais de aeronáutica e era muito amigo meu, né? Amigo da minha família, né? E ele falou assim: José, você era jovem, né? Antônio, ele chamava de Toninho. Ele falou assim: meu pai acabou de falecer. Eu gostaria que você falasse aquele salmo que você contou para mim. Você contou para mim. Eu falei: que salmo? É o salmo do pastor, lá no enterro, gelei, assim, suar, apavorado. Mas fala assim. Eu falei: como? Abre a Bíblia e fala, faz uma oração. E interessante, né? E eu fiz aquilo, ele me pediu, né? Eu fui lá com amigo da minha família, né? E eles se tornaram batistas, foram para a igreja batista. Ele foi, e depois carregou a irmã, e a noiva, e foi bastante gente da família. E hoje está até hoje, ele está já na reserva, e a família toda na igreja batista. E ele foi meu vizinho, criado comigo. E esse salmo aí me marcou bastante. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu imaginava que, como os adágios populares aí falam, né? A gente banqueteando e o inimigo com raiva da gente, né? O inimigo vendo a nossa vitória. Eles falam muito isso, né? Os adágios populares, né? Mas é diferente. Isso aqui acontecia realmente naquela época. Diz que naquela época, quando um escravo fugia do seu senhor, porque às vezes o senhor o tratava muito com severidade, o escravo fugia daquele senhor mau, perverso, e se refugiava para outro senhor, de graça, gratuitamente, só para ser bem tratado. E se aquele senhor abrisse as portas para ele, aceitando ele gratuitamente, sem pagar nada, ele podia estar na casa daquele novo senhor, que o antigo senhor não tinha direito nenhum. A lei dava garantia para aquele indivíduo se refugiasse aonde fosse. Se ele fosse aceito, o malvado não tinha mais direito sobre ele. E podia ver ele lá na casa do outro senhor que não tinha mais direito. E isso mostra a figura do bom pastor. Nós que éramos do inimigo, éramos do mundo, nos refugiamos na casa do nosso pai. O inimigo, o que acontece? Ele nos vê de longe e ele não tem poder nenhum para nos tocar. Graças a Deus. Amém. Quando estamos ceando um novo pastor que é Jesus, diz que o diabo não tem poder para nos tocar, nem tocar na nossa família. Amém. Amém. E essa unção aqui do óleo, unge a cabeça com óleo, essa unção era um óleo perfumado. Era o costume da época honrar alguém que chegasse na casa com uma unção na cabeça com óleo. Representava, dentro da família cristã, a unção do Espírito Santo, o cuidado de Deus. Meu cálice transborda. Esquemo a abundância que Jesus nos concede na salvação pela graça, pelo seu sangue, nos dando a vida eterna. Esse azeite perfumado, que é o óleo, existia na época como um bálsamo. Aquelas pequenas ovelhas, elas se feriam muito no pasto. Tinha muito carrapicho no pasto. E geralmente elas não têm garra. Todas as ovelhas não têm garra. Ela é um animal indefeso.
e ela se fere muito nas narinas. E nas narinas, com o ferimento, infecciona, dá uma bicheira no deserto. E o pastor teria que pegar aquele óleo, além de botar na cabeça, tinha que untar a tudinha e colocar aquele óleo perfumado dentro das narinas da ovelha, para que ela pudesse ter um conforto e não ser mais incomodada pelas moscas, que no deserto tem muitas. Era um repelente, um bálsamo. E a ovelha passava a se comportar com calma, tranquilidade. E a unção. Essa unção com óleo significa o Espírito Santo de Deus, a marca de Deus na nossa vida, a proteção de Deus. E diz que ninguém nos toca sem a proteção, sem a permissão do Senhor Jesus. E eu estava fazendo uma pesquisazinha e achei bacana esse toque, né? Ninguém nos toca sem a permissão de Deus, mas alguns são tocados. Duas experiências que eu tenho aqui, uma de Jó e uma de Moisés. A experiência de Jó todos sabem, eu só vou citar. No Jó, capítulo 1, verso 1 e verso 2, diz que um homem da terra de Uz, temente a Deus, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7, eu já ouvi diversas vezes que 7 é o número da perfeição. E 3 também. Sabia? Os judeus tradicionais, eles consideram o 3 e 7. O 3 e o 7. E esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas. E o verso 2 fala que ali existia, aquele homem tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era o mais rico do Oriente. Mas Deus permitiu que o inimigo não tocasse. Deus permitiu. Sem que Deus não permita, o inimigo não toca na gente. Graças a Deus. E bacana que quem quiser ler o livro de Jó, vai ler o livro todinho. Começa no capítulo 1, mostrando a fartura dele. E lá no final do capítulo 32, 42, no verso 12 e verso 13, fala que Deus repreendeu o inimigo e o abençoou. E devolveu a Jó em dobro. Nós lemos no verso 1 e verso 2 que ele tinha 7.000 ovelhas. No verso 12 e 13 do capítulo 42, no final, no último capítulo, fala que Deus restituiu para ele tinha 7.000. 14.000. Isso aí significa 100%. Concorda? Ele tinha 3.000 camelos. O Senhor restituiu para ele quantos? 6.000, que é 100% do que ele tinha. Ele tinha 500 juntas de boi. O Senhor restituiu para ele 1.000, 100% que ele perdeu. Ele tinha 500 jumentas. O Senhor restituiu 1.000. Ele tinha 3 filhas. O Senhor deu para ele quantas filhas? Não, 3. Tinha 7 homens. O Senhor restituiu 7. O porquê? Restituiu em dobro os animais, mas os filhos deu somente a quantidade que ele já tinha. 3 filhas e 7 filhos. Eu pesquisei isso. Fala que animais não ressuscitam. Sim, pessoas. Nós. Então, 3 filhas deu para ele. As 3 que tinham morrido foram ressuscitar, ele vai ter 6 filhas. 7 filhos. Aqueles 7 que morreram, 14. Então Deus deu em vida tudo dobrado. E na ressurreição de Jó, ele vai ter a família dele dobrada. Então Deus deu 100%. Esse aí Deus deu.
Mas Moisés respondeu. Interessante, né? Olha só como Deus, o entendimento é complexo. Moisés levou o povo a Canaã por 4 décadas, mas até o Canaã, não chegou a entrar em Canaã, morreu antes. Passou para frente o cajado dele e não entrou em Canaã. Mas nós vemos lá em Mateus 17, verso 3, Marcos 9, verso 2 e Lucas 9, verso 28, que Jesus, quando chamou os irmãos Tiago, João e Pedro, os 3 discípulos, os 2 irmãos e Pedro, na transfiguração, eles viram quem? Moisés e Elias e Jesus. Então, mostra ali que Moisés não está na sepultura. Moisés foi ressuscitado e está com Deus, no reino de Deus. Moisés não teve aqui nada em dobro, mas já está com Cristo ressuscitado. Interessante, né? Jó teve tudo dobrado, mas está na sepultura ainda aguardando a ressurreição de Cristo Jesus. Então, nós vemos que Deus é justo, né? O verso 6. Bondade e misericórdia certamente. Essa palavra é muito usada por Jesus, né? O absoluto sintético. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e compaixão. Bondade e misericórdia. Eu estava vendo aqui essa misericórdia. Como Deus é misericordioso, Ele pede para que nós sejamos misericordiosos com as pessoas. Dados científicos mostram que a misericórdia, as pessoas que praticam a misericórdia, eles têm uma produção orgânica de 100% de DHEA, que o europeu fala que é hormona, aqui nós chamamos de hormônio, que retarda o processo de envelhecimento. Uma produção química, orgânica normal. E 23% menos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você produz mais DHEA para te dar longevidade e produz menos cortisol, menos estresse. Então você vai ter uma qualidade de vida bem melhor do que aqueles que não acreditam em Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes a gente não vai ter o sonho do consumo que a gente imagina, né? Mas vai ter a bênção de Deus. Nada faltará. Diz que não falta descanso, não falta refrigério, diretriz, companhia, consolação, sustento, nem felicidade. 1 Pedro fala que quando se manifestar Jesus Cristo na sua glória, 1 Pedro 5,4, nós vamos ser agraciados com a vida eterna em Cristo Jesus. Eu acredito que vale a pena, né? A gente estar no rebanho do Senhor. Além de recebermos bênção nessa vida, vamos ser agraciados com a vida eterna. Algumas experiências eu tinha separado para falar, mas eu acho que o tempo é curto. Eu só tenho uma experiência que eu gostaria de falar. Entre todas aqui que eu marquei, foi do Marquinhos Maranhão. Eu estava vendo no YouTube, quem quiser pesquisar, só colocar o nome dele. Um indivíduo que conhecia Deus, largou tudo e foi para o caminho do mundo, compôs
atualmente ele tem mais de 200 músicas de composição dele. 100 músicas ele tem um direito autoral que ele recebe. Ele tem uma fortuna incalculável. Eu não sabia, estava pesquisando. Diz que ele chegou em casa, estava muito triste, angustiado, tomando remédio depressivo. E a esposa dele falou assim: Marquinhos, tem um programa na Sky que me parece que é um programa que chama Adventista. Você não quer assistir, não? Eu falei assim: não estou muito afim, não, vou tomar banho. A esposa dele, muito tranquila, muito calma, falou: mas quando você puder, você assiste. Tá bom. Não foi porque ele estava com a esposa, eles estavam passando uma crise. Diz que um belo dia ele chegou em casa, ele estava no ano todo, 21 dias só, no ano, que ele tinha contato com a família. Muito ocupado. Estava ultimamente na banda Calypso e compôs bastante música, que fez sucesso aí recente, ganharam muito dinheiro. E ele, como compositor, ganha mais ainda. Eu não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Ele chegou em casa e falou assim: eu vou assistir esse programa. Começou a assistir o programa e falou: puxa, isso é o que eu estou precisando. A pregação estava fundo dentro dele e ele se preocupou com aquilo e falou para a esposa dele: vamos assistir e vamos. Estou me sentindo confortável com as palavras que foram ditas. E ele falou que ele relata assim, abertamente, que no show é tudo maravilha, diz que é lindo, diz que eles ficam no auge da felicidade 2 horas. Depois começa a vir uma angústia, uma tristeza, as pessoas, o homossexualismo desenfreado, muitas bebidas, muitas drogas. Ele fala assim claramente, e aquilo irritava ele. Aquela pregação deu tanto conforto a ele que ele falou assim: eu vou largar essa vida, isso não é mais para mim. E hoje ele está na igreja adventista. Está na igreja longa. Quem quiser acompanhar, pesquisa lá. Ele está na igreja adventista, ele, a esposa e os filhos. E ele falou que agora ele conhece a verdadeira felicidade, porque ele mudou o pastor da vida dele. Uma diretriz. Então, uma experiência que cala fundo para a gente, né? Faz com que a gente fique bastante confortável, né? A gente lendo, vendo que pessoas lá de fora com dinheiro estão largando tudo. E foi entrevistado, nessa entrevista dele, está sendo entrevistada a banda Calypso, o casal, falando bem dele, falando que ele é um homem do bem, que ele é uma pessoa boa, e que falou: sabe o quê? Nós já recebemos a mensagem adventista dele, mas tem um compositor nosso aí, um amigo, que já está estudando e já está entrando para essa igreja de crente. Ele já está trazendo mais um para a banda. Então, é uma experiência maravilhosa, né? Que o Senhor possa ser o nosso pastor, né? Amém. Porque nada